Este discurso detalha a jornada do orador e a fundação da Igreja da Unificação, apresentando-a como o ápice de uma providência divina cuidadosamente planejada. O foco está na ideia de que a perfeição e a salvação da humanidade dependem da restauração do papel da mulher, que deve encontrar um Adão aperfeiçoado e, por sua vez, ser servida por ele. Há uma crítica contundente ao movimento de libertação feminina secular, ao mesmo tempo em que se propõe um caminho para a liberação das mulheres dentro da doutrina da unificação, onde elas se tornariam mães verdadeiras, esposas verdadeiras e, eventualmente, rainhas ou imperatrizes. O discurso traça a linha do tempo do Ministério Público do Orador, desde a Coreia do Norte em 1947, passando pela fundação formal da Igreja em 1954, até marcos significativos como a Bênção dos Verdadeiros Pais em 1960 e as campanhas nos Estados Unidos e a Coreia, 1972-1976, incluindo o Yankee Stadium e o Monumento de Washington. Esses eventos são descritos como vitórias miraculosas de Deus, realizadas através do sacrifício e da determinação do orador. Há uma forte ênfase na responsabilidade dos membros em salvar a América e o mundo, enfrentando desafios como o comunismo, o declínio do cristianismo e a imoralidade juvenil. O orador se posiciona como o único que pode oferecer soluções e se descreve como um líder incansável, incompreendido e solitário, que desbravou um caminho difícil para seus seguidores. Ele desafia os ouvintes a herdar sua missão, a percorrer um curso de 7 anos de sacrifício e a se tornarem verdadeiros filhos de Deus, atingindo a perfeição e a liberação da influência satânica para si e para as gerações futuras. Então vamos ao discurso. Capítulo 25. A preparação de Deus para a nossa Igreja e seus primeiros dias. 1º de maio de 1977. Tarrytown, Nova York. A Igreja de Unificação foi formalmente estabelecida em 1954. Entretanto, antes da fundação de nossa Igreja, ocorreu uma série de eventos incríveis para estabelecer um fundamento necessário. Eu quero que vocês entendam que Deus esteve trabalhando por esta nova providência por aproximadamente 40 anos antes da Segunda Guerra Mundial, realizando suas promessas para o povo coreano para o futuro grande evento da nova idade. Através do princípio, vocês sabem que Deus esteve trabalhando para cumprir sua vontade, tendo sua providência vertical indenizada horizontalmente. Esta manhã, eu gostaria de revelar algo das extraordinárias obras de Deus, em conexão com a fundação de nossa Igreja. De acordo com o princípio, a história da providência de Deus é desenvolvida nos 3 diferentes níveis: as providências centradas no próprio Deus, centradas no mundo angélico e centradas no homem. A Idade do Velho Testamento é o período durante o qual o próprio Deus trabalhou diretamente na linha de frente. Ao preparar o fundamento para a futura providência, Deus estava revelando o padrão de restauração. A Idade do Novo Testamento é equivalente ao trabalho do mundo angélico, porque a salvação pôde ser alcançada apenas espiritualmente. A Idade do Completo Testamento, ou o tempo do Segundo Advento, é a idade na qual as pessoas na Terra assumem a maior responsabilidade. Portanto, a fim de consumar a história humana, uma nação deve ser encontrada cuja história encapsula toda a história vertical de Deus. Abraão fez 3 tipos de ofertas para Deus em seu altar: um pombo e uma pomba, um cordeiro e uma ovelha, e uma novilha. A parte intrigante da oferta de Abraão era que havia 2 animais representando os estágios de formação e crescimento, mas somente um animal representando o estágio de aperfeiçoamento. Isto indicou que a perfeição ainda devia vir. A Coreia foi escolhida como o estágio para a realização do último capítulo da história humana na providência de Deus, e, consequentemente, a oferta de Abraão teve que ser manifestada fisicamente e espiritualmente no nível horizontal na Coreia. A obra do próprio Deus, ou o equivalente à Idade do Velho Testamento, mais o trabalho de Jesus e do Espírito Santo na Idade do Novo Testamento, tudo teve que ser manifestado nessa terra a fim de cumprir o capítulo final da história humana. O fundamento para esses eventos teve que ser estabelecido fisicamente aqui na Terra. O papel de Eva na restauração. A meta definitiva de Deus é encontrar um Adão aperfeiçoado.
Mas esse Adão não pode surgir a menos que uma Eva seja encontrada através de quem ele possa ser aperfeiçoado. Em outras palavras, embora Adão poderia ser designado por Deus, ele nunca poderia realizar sozinho toda a sua responsabilidade. No Jardim do Éden, Eva foi responsável por iniciar a queda do homem. Portanto, a menos que uma Eva possa ser encontrada que possa indenizar a queda no Jardim do Éden, Adão não teria como assumir a suprema posição de perfeição. Eva também não teria como alcançar a perfeição sem Adão. A fim de alcançar sua perfeição, Eva deve criar Adão, encontrar Adão, ou dar nascimento para Adão. No tempo de Jesus Cristo, o papel de João Batista era semelhante ao papel da noiva, e através da realização de sua missão, o aperfeiçoado Jesus devia verdadeiramente estar como o Messias. Estes eventos de 2000 anos atrás ocorreram no nível nacional, mas a vinda do segundo advento ocorrerá no nível universal, e Eva deve assumir o papel de João Batista ao trazer ao mundo o Adão aperfeiçoado. A providência de restauração não começa na posição mais elevada no céu, mas deve sempre iniciar a partir da situação humana mais baixa possível. Por que é assim? Definitivamente, Adão é o único responsável em trazer Deus de volta para este mundo e trazer a humanidade de volta para Deus. Como o homem que é responsável por toda a humanidade, Adão deve começar sua jornada no mais profundo do inferno e atravessar todo tipo de ambiente e vida do ser humano em seu caminho para o trono de Deus. Neste caminho, ele pode abraçar toda a humanidade no seio da salvação. Além disso, o Senhor que está vindo para essa missão deve definitivamente servir Eva. Ele deve vir de todas as formas a partir do fundo do inferno e se aperfeiçoar, então encontrar Eva e servi-la tão devotadamente quanto ele serve a Deus. As mulheres têm muitos qualificativos, mas o mais precioso título que uma mulher pode ter é o de mãe. Adão deve servir Eva até mesmo mais do que ele serve sua própria mãe. Outro título que uma mulher pode obter é o de uma noiva, ou de esposa, e apartada de sua família. A maior responsabilidade e glória que uma mulher pode assumir é de imperatriz ou rainha do reino de Deus. Quando alguém pergunta a uma mulher: "Você pode ser uma mãe verdadeira?" e a resposta dela é sim, então ela já está falando em termos universais. Nem toda mulher se tornará uma rainha no reino de Deus. A maioria será intitulada para os papéis de verdadeira mãe e verdadeira esposa. Mas todas as irmãs aqui querem se tornar imperatrizes também, não é? Quem está autorizado a dar estes títulos para as mulheres? Deus? Jesus, que representa o mundo angélico. Vocês, mulheres, não assumirão seus verdadeiros direitos até que encontrem o verdadeiro Adão. Esse é o princípio, não é? Sendo que todos os homens que viveram na terra foram decaídos, então, aos olhos de Deus, as mulheres realmente nunca encontraram um verdadeiro Adão, e por esta razão não foram capazes de assumir seus direitos. As mulheres têm sido maltratadas e miseráveis por toda a história, expulsas de sua verdadeira posição. Elas foram exploradas por indivíduos maus, famílias más, sociedades, nações e pelo próprio Satanás. Houve muitas rainhas no mundo, mas suas posições ainda não têm valor, porque até que as mulheres encontrem o verdadeiro homem que é designado por Deus, elas não podem assumir os verdadeiros direitos do papel da mulher. Quando virá esse dia de liberação? Liberação das mulheres. A história cristã revela mais claramente o ápice da providência de Deus. Todas as mulheres do mundo estão esperando pelo único momento quando o Messias virá para este mundo, representando o homem universal. Sempre no passado, as mulheres estiveram assumindo posições acima dos homens, até mesmo tentando controlá-los. Esta tendência na história continuará até 1988. O movimento de liberação das mulheres certamente teve sucesso neste país, com as mulheres americanas assumindo o papel de imperatriz. Na história bíblica, as mulheres não tinham nenhum direito e os homens assumiam o papel principal na providência de Deus. Mas essa era uma situação extrema e, de certo modo, as mulheres americanas têm uma ideia correta. De acordo com a Bíblia, as mulheres estavam destinadas a vestir véus,
significando que as mulheres deveriam ser humildes em preparação para encontrar o noivo. Mas ao invés de apenas tirarem seus véus, as mulheres até mesmo tiraram suas roupas. Por todo o mundo, as mulheres são aceitas até mesmo quando elas estão praticamente nuas. Neste país, as mulheres têm uma voz de comando no lar. Em um típico lar americano, a esposa é o mestre da casa, enquanto o esposo é como um servo. Os ombros dele estão curvados e ele está sempre verificando para ver como está o humor de sua esposa. E quanto a vocês, mulheres, vocês concordam com isso? Outro dia em Nova York, eu vi uma cena incrível. Um grupo de pobres e miseráveis homens estava reunido em um piquete e estavam carregando placas proclamando um movimento de liberação dos homens. Queremos nos libertar das mulheres. Sua risada testifica que estes problemas são reais. Realmente todos esses homens estão desperdiçando seu tempo em manifestações. Eles deveriam apenas se unir ao movimento de unificação. Nenhuma destas coisas está ocorrendo ao acaso. Há uma razão e um significado dentro do princípio por trás delas. Este é um tempo crítico, e Deus está consumando toda a sua história. O número 70 representa a perfeição, e assim, por 70 anos, as mulheres tentarão assumir seu papel original de direito. Este é o tempo de preparação para elas encontrarem o verdadeiro homem. Eu entendo a razão por trás de tal iniciativa tomada na América, mas também é o tempo para as mulheres restauradas retornarem ao aspecto objetivo de seu papel original. Todas vocês, irmãs, gostariam de ser reconhecidas por serem femininas e encantadoras? Ou gostariam de ser conhecidas por serem corajosas e joviais? Todos vocês, irmãos que riram, vocês gostariam de ter suas esposas como um tipo de rapaz? Ou mulheres femininas e encantadoras? Quando eu estava escolhendo casais para a bênção, eu perguntei aos homens ocidentais qual nacionalidade eles gostariam que suas esposas tivessem. 99% deles pediram por mulheres orientais. Estou seguro que isto seria muito embaraçoso para as irmãs orientais ouvirem isto. Não seria fácil para a maioria de vocês, mulheres americanas, terem um esposo oriental, porque a maioria deles são mais baixos do que vocês. Vocês, irmãs, gostariam de ter homens altos ou homens baixos como seus esposos? Geralmente um homem pensa que sua esposa deveria ser ligeiramente um pouco mais baixa do que ele. Isso parece muito normal. Deus deu às mulheres o privilégio de sempre observarem seus maridos. Elas não deveriam olhar para baixo para os homens. Esse é o princípio. Deus realmente fez as mulheres mais baixas do que os homens em benefício das mulheres. Se as mulheres fossem mais altas do que os homens, então por toda a história suas vidas teriam sido até mesmo mais miseráveis, porque elas teriam que fazer tudo para alcançar as coisas mais elevadas. Deus pensou muito sobre como criar as mulheres. Ao invés de fazer as mulheres mais altas do que os homens, Ele fez as mulheres um pouco menor, mas com os quadris maiores. Por quê? Porque as mulheres devem assumir 2 papéis. Primeiro, ao dar nascimento aos filhos, as mulheres necessitam de um forte fundamento. E segundo elas, viverão a maior parte de suas vidas em uma posição sentada. Por isso Deus proveu uma estrutura com almofadas. Os homens têm quadris estreitos sem estas almofadas, porque os homens são destinados a tomarem a iniciativa e sempre estão em ação. Uma mulher deve ser objetiva, recebendo graça de seu esposo e sempre sentada em casa confortavelmente esperando por ele. Essa é a forma como deveria ser. Ao mesmo tempo, um homem deveria ser masculino, e esse é o motivo pelo qual ele tem ombros largos e braços fortes. Sair para o mundo é o papel do homem. Agora o tempo chegou para as mulheres restaurarem seu papel original, particularmente as mulheres americanas. Atualmente, os homens americanos não querem mais se casar e se tornar escravos de mulheres dominadoras. Às vezes, as mulheres se casam pretendendo tirar alguma vantagem dos homens, se divorciando deles mais tarde e obtendo seu dinheiro na forma de pensão. Frequentemente na América, um homem que é divorciado mais de uma vez pode se tornar miseravelmente pobre por causa das sentenças judiciais que tiram tudo para suas ex-esposas, enquanto uma mulher que se divorciou mais de uma vez fica cada vez mais rica. De novo, há uma razão providencial para isto. As mulheres são importantes aos olhos de Deus?
sendo que elas estão em uma posição de assumir um papel mais objetivo para com o Messias, quando ele vem. Anteriormente, Satanás utilizou as mulheres para tomar tudo dos homens, mas neste tempo, Deus está utilizando as mulheres para tomar tudo de Satanás. Entretanto, tais ações serão justificadas somente se a riqueza é subsequentemente dada para Deus. Onde na sociedade americana podemos encontrar a verdadeira mãe, a verdadeira esposa e a verdadeira imperatriz. Este é o problema, e um processo de recriação deve ocorrer. Devemos reeducar as mulheres para se tornarem esposas e mães verdadeiras, e então elas serão elegíveis para se tornarem rainhas. Vocês mulheres da unificação estão sendo reeducadas? Sua forma de pensar é diferente da forma mundana das mulheres americanas? Sua resposta é sem conteúdo. Se vocês devem ser solicitadas para responder com disposição, então ainda não encontraram o padrão. Este fenômeno das mulheres sendo capazes de se elevar e se fortalecer é muito recente, demonstrando que chegou o tempo quando Deus elevará uma mulher para incorporar completamente o Espírito Santo na Terra. Este é o tempo para o nascimento da verdadeira Eva. Deus está procurando pela mulher ideal, que tem as qualificações e o potencial para se tornar uma esposa verdadeira e uma mãe verdadeira, e eventualmente uma rainha ou imperatriz do universo. Cada mulher é uma candidata para esta posição, a qual é o motivo das mulheres em geral terem recebido uma chance para se elevarem. Mas Deus está procurando por uma mulher perfeita para chamar a partir do mundo satânico. Ela deve ter o potencial para se tornar a verdadeira esposa, a mãe e rainha verdadeira, a fim de ser estabelecida como a primeira esposa, mãe e rainha centrada em Deus. Iniciando meu ministério público. Houve condições internas simbólicas que tiveram que ser cumpridas antes que eu fosse elegível para começar meu ministério. Vocês agora sabem que a aparição do Messias é drasticamente diferente da crença convencional sobre o Senhor vindo em glória. A história da providência de Deus inicia a partir do período de servo da Idade do Velho Testamento, continua através do período de filhos adotados da Idade do Novo Testamento e termina com a Idade do Completo Testamento, como o período de verdadeiro filho, verdadeiro pai, verdadeiro esposo e verdadeiro rei. Toda a história vertical de 6.000 anos deve ser indenizada na vida do Messias antes que comece a providência física. Esta história providencial interna que eu falo ocorreu antes de 1947. Meu ministério público começou após esse ano. O período de 7 anos de 1947 até 1954, o ano em que a Igreja de Unificação foi formalmente estabelecida, era o período no qual eu estabeleci condições físicas. O primeiro lugar para onde fui era a Coreia do Norte. Esse período de 7 anos foi um tempo verdadeiramente incrível. Para recuperar espiritualmente a qualificação para o domínio antes de 1947, eu tive que estabelecer a condição de sofrimento físico a fim de lançar meu próprio ministério público, como também a organização que veio em 1954. Aqueles 7 anos foram um tempo de incrível sofrimento. Esse fundamento foi finalmente estabelecido em 1954, quando o nome formal de nossa igreja foi estabelecido como a Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial, e nossa igreja começou como uma entidade legalizada. A partir daquele ano, e através de 7 anos até 1960, eu edifiquei o fundamento substancial de nosso movimento, em preparação para a instalação dos verdadeiros pais, em 1960. Este foi o maior momento decisivo de todos. A bênção de Deus veio para a família de Adão com a bênção dos verdadeiros pais. O primeiro período de 7 anos do curso de 21 anos dos verdadeiros pais ocorreu desde 1960 até 1967. Este era o fundamento para a família celeste. Meu curso pessoal de 21 anos, o qual era paralelo ao curso de 21 anos de Jacó, também terminou em 1967. Eu trabalhei para estabelecer o fundamento nacional durante os 7 anos desde 1967 até 1974. A fim de estabelecer o fundamento nacional, os membros na Coreia, particularmente os membros abençoados, sacrificaram completamente sua vida familiar.
Por um período de 3 anos, as famílias coreanas suportaram incrível sofrimento e tribulação. Em 1972, eu já havia estabelecido uma vitória no nível nacional e havia começado a trabalhar no nível mundial. Portanto, em 1972, um movimento tremendo foi iniciado na América, enquanto na Coreia, uma batalha feroz ainda estava sendo empreendida, tanto espiritualmente como fisicamente. Os membros das famílias coreanas haviam saído e estavam confrontando tremendos sacrifícios físicos. Eles estavam conduzindo suas vidas de grande sofrimento físico durante o tempo em que eu vim para a América, para edificar o fundamento espiritual no nível mundial. Em outras palavras, eu comecei a trabalhar no nível mundial, enquanto as famílias coreanas estavam ainda trabalhando no nível nacional. Os dedicados esforços das famílias abençoadas da Coreia eram a realização simbólica da missão de Jesus. Em 1972, ao empreender as turnês do Dia da Esperança, eu lancei a condição espiritual de declarar a mensagem de Deus por toda a América. Vocês acham que eu fui vitorioso? A América nunca havia visto um homem assim. Por 3 anos e meio eu me movi como um vendaval através de cada estado na América, encontrando estes líderes da nação e recebendo muitas proclamações dos prefeitos e governadores, incluindo Jimmy Carter, que era então o governador da Geórgia. Naquele tempo eu recebi a aceitação espiritual da América. Esta foi a condição mais afortunada para a América fazer. Embora muitos americanos tenham se tornado muito negativos, a América ao menos me deu boas-vindas quando vim pela primeira vez. No futuro, alguns americanos pedirão a Deus: por favor, nos perdoe. Embora as pessoas não entendam agora, por favor, lembre-se que como uma nação, demos ao Reverendo Moon mais proclamações do que qualquer outra nação. No final de 1974, eu havia completado com sucesso a cruzada do Dia da Esperança, em Los Angeles. E em 26 de dezembro de 1974, eu retornei para a Coreia. Meu retorno foi necessário para ligar diretamente com a Coreia a vitória espiritual que obtive aqui na América no nível mundial. Minha vitória em nível mundial deve finalmente se tornar uma vitória física. A fim de começar a providência física mundial, a partir dessa terra, eu tive que colher a vitória espiritual aqui na América e trazê-la de volta para a Coreia. A providência mundial. A providência mundial no nível físico começou em 1975. Esse foi o ano em que eu substancialmente virei a Coreia de cabeça para baixo. Em 6 de janeiro de 1975, eu convidei todas as proeminentes pessoas da Coreia para o banquete do Hotel Chosun em Seul. E lá fiz o primeiro discurso de meu ministério público na Coreia, em minha língua nativa. Eu convidei pessoas de todas as áreas da vida, o primeiro-ministro e os ministros de governo. Todos estavam em uma única sala. Essa foi a primeira vez que eles ouviram meu discurso em público. Esse banquete foi o início da turnê do Dia da Esperança na Coreia. Antes desse tempo, eu nunca havia feito uma aparição pública ou discursado na Coreia. Ao invés, eu apenas havia falado por trás das cenas para nossos membros da igreja. A missão do Messias deve ser manifestada em um nível mundial. E por esta razão, eu falei publicamente primeiro na América, que representa o mundo. Em adição, a América é a nação cristã que está desempenhando o papel central na providência de Deus. Em 1975, a mais importante vitória providencial foi obtida na Coreia. Após o banquete do Dia da Esperança no Hotel Chosun, eu fui para cada maior cidade por toda a República da Coreia, declarando a mensagem de Deus para dezenas de milhares de pessoas. Foi a mais histórica cruzada evangelizadora que ocorreu na Coreia. Isto atingiu seu ápice pela turnê coreana pela liberdade mundial em 7 de junho, na ilha Yeouido, a qual foi atendida por 1,2 milhões de pessoas. Nessa turnê eu declarei publicamente que o comunismo é o inimigo da humanidade e o inimigo de Deus. O mais interessante naquele tempo é que o governo coreano estava na posição de me apoiar, ao invés de se opor a mim. As maiores denominações cristãs estavam acusando o governo coreano de violação das liberdades civis, mas a oposição delas ao governo sul-coreano poderia somente beneficiar Kim Il-sung, da Coreia do Norte. Entretanto, a Igreja de Unificação
assumiu uma posição representando o verdadeiro espírito do cristianismo, apoiando o governo sul-coreano e declarando guerra contra Kim Il-sung. A turnê de 7 de junho foi a mais tremenda vitória providencial. Por quê? Quando Jesus veio 2000 anos atrás, os líderes do judaísmo, a religião central da providência de Deus, cooperaram com os governos de Israel e de Roma na crucifixão do Messias. Mas em 1975, o governo coreano e os membros da Igreja de Unificação me aceitaram de uma forma mais dramática, ao invés de me rejeitar. Foi também muito significante que representantes de 60 nações participaram na turnê sob minha liderança. Disse que a população cristã na Coreia é de 4 milhões. Os líderes cristãos viram como a Igreja de Unificação foi capaz de mobilizar tão dramática demonstração contra o comunismo e não se contentaram em serem superados por nós. Eles organizaram apressadamente uma turnê contra Kim Il-sung, que foi realizada várias semanas depois. Mas mesmo com 49 denominações cristãs os apoiando, a participação em sua turnê foi menos de 1/3 de nossos 1.200.000 pessoas. A situação naquele tempo era como um confronto entre a Igreja de Unificação e todas as igrejas cristãs, com o governo observando. A Igreja de Unificação obteve uma tão óbvia e estrondosa vitória, entretanto, toda essa nação teve que reconhecer o que eu havia realizado. Mas logo após o governo decidiu competir comigo e eles também empreenderam uma grande turnê contra Kim Il-sung. Mas mesmo com o patrocínio do governo, menos de 1.200.000 pessoas vieram. O povo coreano apenas não pôde imaginar como eu pude ter tanto sucesso naquele ano. Era quase como se um fantasma tivesse aparecido e durante a noite fizesse coisas incríveis. Ao atrair a atenção do mundo e reunir os representantes de 60 nações, a turnê de 7 de junho cumpriu uma vitória física no nível mundial. No fundamento de todo o nosso sucesso, eu pude expandir essa vitória substancial. E assim, eu retornei novamente para a América, desta vez com uma missão diferente e mais elevada. Minha missão anterior na América havia sido uma missão em nível espiritual, mas em 1975, eu voltei para a América para cumprir uma missão física. Vocês conhecem o que eu tenho feito neste país desde então. Os primeiros 3 anos do terceiro curso de 7 anos foram 1975, 1976 e 1977. Vocês são as testemunhas oculares das campanhas do Yankee Stadium e do Monumento de Washington, que culminaram na vitória física em uma escala mundial. Inicialmente eu havia planejado fazer a turnê do Monumento de Washington em 1977, mas estávamos até mesmo mais adiantados do que a agenda de Deus. O propósito da cruzada do Yankee Stadium era fazer com que a opinião pública americana nos apoiasse completamente e para demonstrar nossa força. Entretanto, Deus foi mais sábio e Ele nos deu chuva naqueles dias, pensando: ao invés de ser intimidado pela chuva, eu sei que o reverendo Moon estará incitado a fazer mais. Eu darei ao encontro um pouco de chuviscos, de forma que ele será inspirado a trabalhar antes da hora. Esse foi o plano de Deus. Em 100 dias, a predição de Deus se fez verdadeira. Eu estava determinado a agendar para antes a turnê do Monumento de Washington. Entretanto, o tempo total dedicado para a campanha do Monumento de Washington somou apenas 40 dias. Tivemos que planejar e obter as permissões, e isso tomou tanto tempo que nem mesmo sabíamos se poderíamos legalmente fazer a turnê naquele ano. Mas a tempo, todas as permissões foram asseguradas quando havia se passado somente 40 dias, mas eu disse: a lança foi atirada. Vamos em frente. A turnê do Monumento de Washington permanecerá registrada na história americana, mas não apenas como um recorde quebrado em uma cruzada religiosa. Seu tremendo impacto será sentido até mesmo nos dias que virão. Estudiosos em todas as ciências sociais e em todas as religiões a pesquisarão muito profundamente, tentando descobrir como um homem da Coreia pôde realizar uma turnê que nem mesmo o governo americano ou qualquer igreja havia pensado em tentar realizar. Se elas gostam ou não, e se elas me aceitam ou não, as pessoas em todo lugar terão que reconhecer meu tremendo impacto. Este é um resultado decisivo da turnê do Monumento de Washington.
Eu expliquei antes o que significa o monumento de Washington à luz da providência. Não importa que dificuldade ou oposição venha para a Igreja de Unificação, isto não impedirá nosso avanço e prosperidade. Eu sou o único que pode construir uma super autoestrada que permitirá que a humanidade alcance Deus. Deus tem 3 grandes dores de cabeça. O maior problema da humanidade é o comunismo, e somos o único grupo com a solução para o comunismo. O segundo é o declínio do cristianismo, e o terceiro é a imoralidade dos jovens de hoje. Somente sob minha liderança, podemos trazer nova vida para os jovens na América. O presidente Carter tem as soluções para estes problemas? As igrejas cristãs possuem as soluções? A América desde a Segunda Guerra Mundial. Na realidade, o declínio do cristianismo é como as águas correndo nas quedas do Niágara. Mesmo os famosos evangelistas e os líderes religiosos não podem reverter a maré. Entretanto, suponham que os cristãos de hoje e a mídia tivessem a cabeça aberta o suficiente para nos assistir e ao que estamos fazendo. O movimento de unificação tem a convicção e a filosofia que pode reverter a maré de declínio nas igrejas em 3 anos. Há um caminho de volta para a verdadeira vida e temos uma solução dada por Deus. Mas porque a maioria das pessoas tem as mentes fechadas e se tornam negativas, elas infelizmente estão desperdiçando a oportunidade de serem reavivadas. Todo o mundo livre ficou desamparado, se esfacelando diante da ameaça do comunismo. Contudo, a solução do comunismo repousa em nossas mãos. Há uma solução para os dilemas atuais do mundo. Há uma forma para liberar a juventude americana de ser vitimada pelas drogas e pela imoralidade. Temos a solução. Contudo, a maioria das pessoas se recusa em olhá-la. Porque vocês conhecem a solução. São responsáveis pela América. Vocês devem salvar esta nação e dar aos jovens uma nova visão e um senso de moralidade. Através da vitória da Segunda Guerra Mundial, Deus deu para a América a chance de influenciar uma vasta porção do mundo. Se a América tivesse se centrado em Deus, então significante base já teria sido alcançada para o reino de Deus. Mas o que aconteceu após a Segunda Guerra Mundial? A América se retraiu constantemente de suas responsabilidades mundiais, se tornando perigosamente isolada. Deus deu à América a mais extraordinária chance de trabalhar para Ele, trazendo o mundo livre para o reino centrado em Deus. A América estava em uma posição de tomar a iniciativa pelo bem da África, da Ásia, da Europa e da América do Sul. Mas olhem para a situação do mundo atual. Uma por uma, as portas da América se fecharam para aqueles continentes. Quase que totalmente a América já se retraiu da Ásia. A menos que a América avance em uma nova direção, em breve tremerá sozinha. A União Soviética foi demolida durante a Segunda Guerra Mundial e estava lutando para sobreviver contra a grande vantagem. Mas mesmo sob estas circunstâncias, os líderes comunistas expandiram seus poderes e influência no mundo. Se os soviéticos puderam avançar de tal forma em 30 anos sob condições adversas, então o que eles podem fazer nos próximos 5 anos, quando as condições mundiais são mais favoráveis? Nos próximos 5 anos, a América enfrentará um tempo muito difícil de perigo e crise. É como uma locomotiva correndo rumo a um precipício. Eu sou notadamente o único homem que sozinho está tentando frear essa locomotiva. Estou tentando girar esta nação pela mobilização de um punhado de jovens. Pode parecer ser uma tarefa impossível, mas vocês verão que o que estamos fazendo é um comando de Deus. Se eu nunca tivesse conhecido Deus, então eu poderia ser o pior adversário da América, até mesmo pior do que os comunistas. Mas a única razão de eu ter essas capacidades é porque conheço a providência de Deus. Ao olhar o que a América tem feito comigo, minha reação pessoal é às vezes um intenso desejo de revanche. Às vezes eu até mesmo sinto que esta nação não pode ser perdoada. Mas conhecendo os sentimentos de Deus, eu posso suprimir estas emoções. Eu tenho uma posição dual referente à América. Eu amo esta nação e quero ser o guardião da América, um campeão de verdade pela sobrevivência desta nação. Ao mesmo tempo, minha missão tem um aspecto mais miserável, porque se Deus fosse dizer: "Tudo bem, meu filho, você fez seu trabalho, deixe este país sozinho",
então não haveria nenhuma misericórdia dada para esta nação. Se Deus se afastasse da América, vocês veriam por si mesmos quão rapidamente esta nação declinaria. Eu não vim aqui para tomar a direção do Departamento de Estado ou obter o pequeno green card que me permita viver neste país. Eu estou aqui somente por causa da ordem de Deus. Se coloquem em minha posição. Olhem o que a mídia tem feito nos últimos 3 anos e meio, me retratando como um monstro. Se vocês estivessem em minha posição, como sentiriam com relação a este país em nível pessoal? A partir desse ponto de vista, esta nação cometeu atos imperdoáveis. Contudo, se eu fosse partir, este país estaria em um estado miserável. Vocês não deveriam apenas conhecer estas coisas, mas assumir a responsabilidade por elas. Até mesmo mais do que eu, vocês devem sair e despertar estas pessoas e girar esta nação de volta para Deus. Eu estou determinado a treinar os jovens para se tornarem responsáveis por este país. Por exemplo, estou agora treinando os seminaristas. Eles estão fazendo agora uma nova rede de pesca e fiz com que eles pescassem nas águas geladas do rio Hudson, a fim de ver que tipo de jovens eles são. Eles não estão fazendo redes e pescando para o benefício de fazer dinheiro, mas a fim de construir suas próprias vontades de aço e se tornarem os determinados jovens líderes que não podem ser parados por nada. Eu não apenas dou sermões para vocês. Quando faço ações, eu posso fazer qualquer coisa, e faço melhor do que qualquer um. Os seminaristas estão realmente me redescobrindo, vendo que eu não apenas tenho teorias, mas que tenho o tipo de conhecimento que somente pode vir da experiência. Eu tenho estudado pesca e desenhei várias ferramentas patenteadas para a pesca. Por exemplo, às vezes o anzol agarra na boca do peixe e o pescador tem um trabalho terrível para tirá-lo. Eu inventei uma pequena ferramenta para empurrar a farpa e tirar o anzol facilmente. Um membro me viu cortando o metal para fazer esta ferramenta por mim mesmo, e ele disse: "Pai, por que você trabalha tão duro? Por que você não vai para uma loja de equipamentos e compra um?" Eu disse a ele: "A América não tem tal ferramenta. Se eu pudesse comprar este tipo de ferramenta, então por que eu deveria fazê-la?" Eu inventei uma nova rede em Barrytown, uma que vocês nunca viram. É uma rede tipo Rua de um Caminho. E uma vez que o peixe entra na rede, não há como ele possa retornar. Ontem eu teria um compromisso com algumas pessoas em Belvedere, mas eu tive uma nova inspiração para a rede e fui em direção aos seminaristas para falar sobre como fazê-la. Trabalhamos duro toda a noite e eu não pude vir aqui a tempo. Vocês querem vir pescar comigo? Eu não quero que vocês venham, porque vocês não sabem nada sobre pescaria. Eu teria que gritar com vocês e lhes daria um momento difícil. Como eu posso os treinar? Vocês ainda querem se unir comigo? Porque eu aceito este caminho. Através desta história providencial que eu descrevi parcialmente nesta manhã, eu vim para a posição onde todos os débitos na história foram pagos. Estamos agora começando a erigir uma nova história e declarei a abertura de uma nova idade. Baseado nas vitórias que eu descrevi, fui capaz de proclamar o dia da vitória do céu em 4 de outubro do ano passado. Em 23 de fevereiro, o primeiro dia do ano 1 pôde ser declarado. Dezenas de milhares de espíritos foram nomeados para cada um de vocês, e se puderem perceber, sentirão eles ao seu redor. Se vocês sentem que estão acompanhados aonde quer que vão, então terão sucesso. Vocês podem lutar centenas de batalhas e colher centenas de vitórias. Se vocês obtiveram confiança conhecendo em qual idade estamos vivendo e quem eu sou, e vocês também conhecem que vitórias já obtiveram e que tipos de fundamento estabeleceram, então aonde quer que vocês vão, podem trazer vitória. O fundamento e a pedra angular da vitória mundial foram estabelecidos. Neste ano e no próximo ano expandiremos nossa força substancial, elevando 30.000 jovens homens e mulheres dedicados neste país. Ao mobilizar esta força, as 3 grandes dores de cabeça de Deus podem ser resolvidas. O tempo virá, quando esta nação e o governo dirão: "Reverendo Moon, você não quer ficar mais? Não vá, precisamos de você." Esse é o momento que eu irei. Muitos reis e rainhas e chefes de estado me convidarão para vir a seus países, e eu aceitarei muitos de seus convites. Mesmo agora eu tenho muitos convites, mas eu declinei deles, dizendo: "Eu sou mais necessário aqui na América,
Eu tenho um desafio e uma missão neste país. O fato que eu ainda recebo oposição aqui demonstra que minha missão ainda não está completa. Por isso eu quero ficar. Vocês são americanos ou coreanos? Como americanos, vocês devem amar seu país mais do que um coreano como eu. Se vocês falham em fazer isso, então não me chamem de pai, porque vocês e eu não temos nada em comum um com o outro. Eu não vim aqui a serviço da Coreia, mas para servir a América. Vocês são americanos para fazer mais do que eu? Vocês são mais do que eu agora ou serão no futuro? Eu quero que vocês sejam maiores do que eu. O passado que eu descrevi esta manhã foi um caminho solitário que eu trilhei totalmente sozinho. É uma batalha solitária que estive empreendendo minha vida inteira, não tendo nenhum amigo para me entender. Agora, 30 anos mais tarde, eles vieram para me dizer: Pai, agora entendemos o que você disse 30 anos atrás. Essa é sua honesta confissão. Vocês não podem entender o que estou dizendo esta manhã, até daqui a 30 anos a partir de agora. Esta é sempre minha situação. Eu sempre fui um homem solitário, porque ninguém verdadeiramente me entendeu. Ninguém queria ser voluntário para seguir este caminho solitário, e a única razão de que eu aceitei esta responsabilidade é que Deus também estava profundamente triste e solitário. Sem este entendimento, eu nunca teria aceitado. A verdadeira rota de restauração não é fácil. Me seguir também não é um caminho fácil, mas o mais difícil. Muitas pessoas, até mesmo vocês, podem não ser capazes de consumar este caminho em suas vidas. É provavelmente melhor que aqueles que não têm confiança peguem suas coisas e vão viver como desejam. Com tudo isso, a maior parte do meu tempo difícil aqui na América é por causa de vocês. Sem vocês, ninguém teria me criticado. Eu sou tão conhecido que quando vou para Nova York, eu absolutamente não tenho nenhuma liberdade. Eu não posso nem mesmo comprar roupas ou ir para um minúsculo restaurante sem as pessoas perguntarem: Você não é o Reverendo Moon? Você poderia me dar um autógrafo? Eu nunca preferi esta forma de vida, mas sendo que eu não o queria, Deus me deu este papel. O que eu posso fazer? Eu me tornei famoso e eu quero que vocês americanos também se tornem famosos. O povo americano adora ser orgulhoso de si mesmo. Por favor, sigam em frente e façam-se famosos fazendo o trabalho de Deus. E após fazer assim, vocês podem se tornar uma cerca ao redor da mãe e de mim, e poderemos relaxar um pouco. Vocês podem se tornar famosos em nome de Deus? Se vocês não podem fazer isso por si mesmos, então eu posso fazê-los famosos. Vocês preferem se tornar famosos por vocês mesmos em nome de Deus, ou querem que eu os faça famosos? Se vocês não seguem na minha frente e realmente se doam totalmente pelo benefício desta nação, então quando vocês forem para o mundo espiritual, todos os americanos estarão apontando seus dedos acusadores, zombando. Que pobre americano você é! Você conheceu a providência e encontrou o Pai, mas quão pouco você fez. Você não quer estar envergonhado, quer? Quando eu fui com algumas mulheres para o rio Hudson pescar outro dia, algumas delas se tornaram rudes e entorpecidas. Eu tenho uma enorme tarefa de fazê-las mulheres de verdade, e então abençoá-las. Poderia levar 10 anos para vocês passarem no teste, mas vocês querem passar antes ou depois de se casarem. Deus levou 6.000 anos para restaurar um Adão. Isso está utilizando uma terminologia bíblica. Contando com os nossos anos, isto levou muitos milhares, ou até mesmo milhões de anos para Deus recriar um Adão. 10 anos seria muito tempo para eu recriar uma Eva perfeita. Na bênção recente aqui, o apetite de todos estava afiado, até mesmo com alguns jovens irmãos e irmãs pedindo: Pai, e quanto a mim? Em East Garden, alguém que está somente com 23 anos de idade disse: Pai, eu posso estar incluído? Eu dei risada. Você até mesmo nasce com dificuldade. Por outro lado, na América vocês têm toda a liberdade para se casarem, até mesmo 5 ou 10 vezes. Por que vocês não saem e exercitam sua liberdade? Se forem embora, vocês terão menos problemas?
Este é o 23º aniversário da fundação da Igreja de Unificação. Estes 23 anos são apenas uma história externa de nossa igreja, mas a verdadeira história, anterior à fundação da Igreja de Unificação, é conhecida apenas por algumas pessoas em quem eu posso confiar. Eu estava destinado a sofrer, como um servo, filho adotado, filho, esposo, pai e rei, mais do que qualquer um nestas posições tenha sofrido na história. Este era meu destino, e fazendo isto eu pude restaurar totalmente aqueles que sofreram em cada nível. Este período de indenização e sofrimento deve terminar o mais tardar em 1981. Se a América Branca falha em responder, então Deus elevará outro povo ou outra nação que virá contra o povo branco da América. Eu não tenho que defender minhas ações. Eu posso apenas ficar em silêncio, esperando e sabendo que o tempo de Deus está fazendo tic-tac. Por outro lado, entretanto, sendo que os povos brancos estão antecipadamente me denunciando, Deus pode enviar mais jovens brancos para nós. E no futuro, mais pessoas brancas se levantarão em minha defesa. Essa é a forma como Deus trabalhará. A maioria de vocês não estão qualificados. Antes que eu viesse, o universo estava imerso na escuridão. Todos os muitos filósofos e pessoas religiosas não conheciam o coração de Deus e o profundo significado da Bíblia. E quando revelei muitas coisas pela primeira vez, era como o raiar do sol. Agora todos podem ver a verdadeira pintura de Deus e da história. Eu não apenas descobri a verdade, mas eu a tenho vivido, e através da experiência, eu sei como esta verdade universal trabalhará. A Igreja de Unificação é uma escola maior do que Harvard, ou Yale ou Princeton, e é um lugar onde apenas a elite do universo pode se matricular. A Universidade de Harvard pode graduar um PhD, mas essa pessoa pode somente virar para trás e ensinar em um quadro negro. Mesmo milhares de Harvard juntas não poderiam criar um único filho de Deus, mas nossa escola faz emergir filhos de Deus todos os dias. Milhões de dólares não poderiam pagar a instrução nesta escola, e somente um tipo especial de pessoa pode vir aqui. Para assegurar que somente a elite de Deus venha para a Igreja de Unificação, Deus está propositadamente permitindo que oposição e negatividade sejam incitadas. Ao encarar a negatividade que vem da sociedade, aqueles que podem vir para a Igreja de Unificação têm que ser especiais. Sob tais condições adversas, você não poderia se unir a nós, a menos que tenha recebido uma revelação especial de Deus, ou tenha uma brilhante consciência e um brilhante coração. Esse é o motivo pelo qual eu disse que este é realmente um ajuntamento da elite. Somente aqueles a quem foi dada uma revelação direta de Deus são realmente elegíveis para se juntarem a este grupo, mas todos vocês são como sorteados que repentinamente tiveram alguma sorte. Por quê? O princípio está trazendo as pessoas mais rápido do que as revelações estão vindo a partir de Deus. Este é o lugar onde a bênção de receber a revelação de Deus pode ser vista. Mas porque vocês se juntaram à Igreja de Unificação, utilizando sua lógica, então vocês analisam e avaliam tudo muito detalhadamente. Quando eu dou alguma direção, vocês param e pensam sobre se obedecerão ou não. Entretanto, a pessoa que recebeu a revelação de Deus diretamente sabe quem eu sou, e nem mesmo tem que debater sobre seguir qualquer direção que eu possa dar. Deus disse a ele quem eu sou, e que ele pode instantaneamente responder. Vocês não estão realmente qualificados para estarem nesta escola, mas Deus tem feito uma providência especial. Vocês são como calouros e segundanistas nesta grande escola, ansiosos para absorver a verdade como uma esponja. Como vocês podem dizer, Deus, você deve me fazer famoso? Apenas estar aqui é um privilégio, e você não deve presumir em esperar que receberá automaticamente a bênção. A partir do ponto de vista de Deus, é cômico que uma pessoa que nem mesmo sabe engatinhar como um bebê pense sobre ser casado. Após 2000 anos, até mesmo Jesus não tem ainda sua noiva com ele. Como você poderia assumir que merece a bênção? Vocês, irmãs mais velhas, podem estar pensando: Pai, eu estou com 30 anos. Está ficando tarde. Mas pense que Jesus está com 2000 anos de idade.
Vocês acham que me conhecem bem, mas dificilmente vocês conhecem algo sobre mim. Somente Deus me conhece completamente. De fato, vocês conhecem um homem muito incomum. Quanto vocês são diferentes após me encontrarem? Aqueles que dizem: eu sou absolutamente diferente desde que encontrei o Pai, levantem suas mãos. Qual é a diferença? Vocês têm restaurado o material, testemunhado e encontrado todos os tipos de perseguição e tratamento desdenhoso. E o que é diferente? Vocês apenas têm feito todas essas coisas passivamente e relutantemente. Ou porque uma gigantesca mudança ocorreu em vocês. Por isso podem fazer estas coisas com disposição? Como vocês sabem que eu me sacrifiquei realmente pela humanidade? Após uma longa viagem no carro, minhas costas doem muito. Por isso vocês comprariam um grande avião para mim? Quando? Vocês podem responder: quando você necessitar um avião, nós compraremos um para você. Mas vocês não sabem que eu precisei de um avião no primeiro dia que pousei aqui na América. A América é um país enorme para se viajar por todo ele. O tempo virá quando as contribuições virão de todos os cantos do mundo, das pessoas que querem comprar um avião para que eu possa voar para seus países. Mas se eu adquirir um avião, o Departamento de Estado americano dirá: ele apenas envia seus jovens e os explora para comprar seu gigante avião. Minha compra de um avião traria ainda mais críticas. Eu já fiz muitas coisas, criando muitas fábricas para confeccionar muitos produtos variados. E certamente, antes que vocês me comprem um avião, eu posso criar um. Estas coisas são facilmente comparadas com o trabalho de restauração. O processo de restauração é como um complexo labirinto, que até mesmo para mim não é nada fácil. Estou feliz que não foi dado a vocês por Deus a responsabilidade direta da restauração. Vocês têm sorte de não ter recebido esse comando, sua única conexão comigo. Vocês nunca me conhecerão plenamente. Não importa o que vocês pensem. Embora me chamem de pai, vocês nunca conhecerão realmente meu verdadeiro valor até que morram. No mundo espiritual, todos vocês repentinamente descobrirão quanto estão em débito para comigo. Em toda a história bíblica, começando de Adão e Eva, e Caim e Abel, toda a missão terminou em fracasso. Noé, Abraão, Moisés, todos os profetas do Velho Testamento e João Batista, todos terminaram em fracasso. Até mesmo a missão de Jesus foi deixada incompleta. O registro da história bíblica é um registro de fracassos. Em meu próprio tempo de vida, eu tenho que reparar tudo e substituir todos os fracassos do passado por sucesso. Vocês acham que isto é fácil? O fundamento que vocês desfrutam na Igreja de Unificação é verdadeiramente milagroso. Todos os fracassos históricos foram adequadamente reparados e colocados em uma obra unificada de Deus. Eu estabeleci com sucesso o fundamento no nível familiar e o expandi para o nível mundial. Agora estou pronto para descansar e recepcionar meu sábado. Agora que fiz meu trabalho, eu posso estar diante do trono de Deus sem qualquer vergonha e dizer: Pai, eu fiz o que o Senhor me pediu. Vocês podem captar o significado disto? Todos os eventos na história de Deus não são apenas sucessões de ações humanas. Há um padrão definido e uma fórmula por trás deles. Eu não apenas desbloqueei todas as fórmulas ocultas por trás da história, mas eu reuni toda a história em uma única colheita vitoriosa. Eu sou uma pessoa complexa e difícil de encontrar. Se você me encontra da forma errada, pode ser arruinado. Sua própria consciência e o mundo espiritual virão contra você. Eu tenho testemunhado a queda de pessoas que me encontraram de forma incorreta. A América e o mundo não serão uma exceção a isto. Eu penso que seja impossível para vocês entenderem isto, mas eu digo de qualquer maneira. Eu vim parar a destruição do indivíduo, da família, da tribo, da nação e do mundo, frear esta locomotiva que está correndo para a sua destruição. Vocês também têm o poder para fazer isso, uma vez que se decidem. Uma vez que estão firmes em seu compromisso de servir a Deus, então Deus estará com vocês. Não há exceção para isto. Uma vez que sua decisão está completamente estabelecida, então eu sei que Deus estará com vocês. A obra de Deus estava séria em tomar uma ação drástica para reverter a corrida da história humana em direção à sua destruição.
Estou seguro de que vocês têm certas reservas em seu compromisso porque isto é tão vasto para pegar e digerir. Vocês estão com medo do que significa ter o peso da história sobre seus ombros. Vocês podem dizer seriamente: tudo bem, eu suportarei a história. Eu sou a força motriz para girar a história. Vocês ao menos pensaram sobre isto e podem realmente sentir esse peso sobre seus ombros? Equivalente às idades do Velho e do Novo Testamento, muitos grupos espirituais apareceram como os precursores para elevar este único movimento religioso. Todos eles vieram para servir a certo propósito, mas todos eles se foram, e a Igreja de Unificação está agora prosperando. Desde seu nascimento na Coreia, a Igreja de Unificação tem sido controversa, realmente transtornando a nação e o mundo. Vocês acham que este é um movimento que eventualmente declinará e desaparecerá? Ou não somente nós prosperaremos, mas ele trará nova vida para o restante do mundo? Seremos destruídos ou seremos capazes de fazer o mundo viver? Nós seremos vitoriosos ou nossos oponentes serão vitoriosos? Se temos o poder escondido para transformar nossos inimigos em nossos amigos, então ninguém pode duvidar de nós. A restauração é muito difícil. E ao viver o princípio, você deve seguir a fórmula. Não pode haver saltos. E cada passo deve ser dado com sua vida inteira em jogo. Se você está agarrado a qualquer coisa de si mesmo em reserva, então nunca pode progredir. Os 7.000 anos da história bíblica se estendem a partir da criação original do homem para sua recriação ou perfeição. A indenização para estes 7.000 anos deve estar contida em um curso de 7 anos da vida de um homem. Em um período de 7 anos de minha vida, eu paguei o débito de 7.000 anos de história. Deus reconheceria que eu havia feito isso se eu simplesmente fizesse um anúncio disso? Vocês acham que Satanás reconheceria isso? Eu empreendi uma batalha absoluta para seguir cada passo desse curso. Eu tive que pagar literalmente, para que até mesmo Satanás não pudesse encontrar falhas. Vocês estão agora montados nas costas daquele fundamento vitorioso. Vocês são como um carona. Eu adquiri um carro e coloquei gasolina no tanque e me tornei um experiente motorista. Aconteceu de vocês apenas estarem por perto e eu disse: venha. Vocês serão eternamente gratos apenas por terem tido o privilégio de ir neste carro. Mas como um passageiro, vocês têm o direito de dizer ao motorista para dar a vocês comida e dar a vocês um matrimônio celeste? Essa é exatamente sua situação, fora da vontade de Deus. Não há nenhuma conexão entre vocês e eu. Eu não preciso de vocês. Eu apenas dou 100% de minha atenção para vocês, porque eu conheço o desejo de Deus. Vocês entendem? Realmente vocês podem contribuir muito pouco para a realização da providência, sendo que isto já está feito. Eu ainda necessito de vocês quando são somente um fardo. Deus não pode abandonar este país sobre o qual repousa diretamente sua vontade. Vocês ao menos têm uma chance de fazer alguma coisa para ajudar a providência de Deus aqui. Por isso vocês podem receber crédito eterno no mundo espiritual por suas realizações. Se vocês não têm forte desejo de se dedicarem para a salvação deste país, então nem mesmo mencionem que são membros da Igreja de Unificação. Se suas metas não estão em paralelo com a minha, então vocês nunca foram membros da Igreja de Unificação. Você está plenamente ciente do que se espera que você faça? Você não tem direito de me chamar de pai, a menos que seu propósito esteja em paralelo com o meu. Antes que você me chame de pai, deve se tornar merecedor de ser meu filho. Antes que eu falasse sobre qualquer coisa, eu vivi através da situação e a cumpri. Você fará isso também? Abril acabou e 1/3 de 1977 se foi. Se a América não mudar, se vocês não fizerem nenhum avanço notável em 1977 e 1978, então eu não terei nenhum interesse neste país e irei para qualquer outro lugar. Vocês podem descansar e relaxar, mas eu nunca faço isso. Eu me reservarei o direito de dizer diante de Deus: não há nada que eu tenha deixado sem fazer pelo benefício da providência da América. O povo americano nunca respondeu a mim: mas pai, o Senhor sabe que eu tenho feito tudo o que eu precisava fazer. Vocês estão sérios sobre a salvação deste país?
Você deve seguir meu caminho para encontrar o caminho de restauração. Você deve buscar diligentemente e deve seguir cada passo. Os segredos encontrados em minha busca pela restauração foram revelados. Eu completei essa busca e coloquei o princípio de forma que todos possam encontrá-lo. O que todos vocês devem fazer é vivê-lo. Eu organizei os 7.000 anos da história de falhas da humanidade em um curso de 7 anos e demonstrei que vocês podem trilhar esse caminho. Vocês devem fazer isso, mas devem estar profundamente sérios sobre isto, como Jesus estava enquanto caminhava em direção ao Monte do Calvário. Vocês devem adotar a seriedade desse momento. Vocês estão olhando em direção ao dia da realização e da esperança? Vocês estão agora carregados pelas responsabilidades de si mesmos, de sua família, da sociedade, da nação e do mundo, e devem seguir individualmente, tal como eu tenho seguido. Eu estabeleci a superautoestrada do princípio, para que todos possam seguir, mas cada um de vocês deve realmente fazer a viagem. Neste período de tempo de 7 anos, vocês iniciarão seguindo pelo caminho de servos tão obedientemente como um cordeiro, então seguindo através do período de filho adotado, esposo e esposa, pai e mãe, e finalmente o imperador e imperatriz do universo. Vocês devem precisamente realizar isto no tempo de 7 anos. Quando vocês triunfam neste curso de 7 anos, então os imperadores e imperatrizes do passado se inclinarão para vocês quando forem elevados ao mundo espiritual. Este é um tempo muito precioso porque podemos viver através disto enquanto estamos na Terra. Eu trilhei este caminho por 40 anos aqui na Terra e agora estou pedindo para vocês seguirem com sucesso este curso por apenas 7 anos. Se vocês dizem, Pai, por favor, me dê uma tarefa mais fácil, então vocês têm uma mente de um ladrão. Quando eu comecei a Igreja de Unificação na Coreia, nossa sede era um pequeno casebre. Em 1º de maio de 1954, eu coloquei uma pequena placa na frente desse casebre. Provavelmente o menor sinal que você poderia encontrar na história. Mas as maiores palavras nunca ditas estavam escritas. Associação do Espírito Santo para a Unificação do Cristianismo Mundial. As maiores palavras, mas o menor sinal e a menor casa. Essa é a forma como a Igreja de Unificação começou. O quarto era tão pequeno que quando eu dormia, minha cabeça batia em uma parede e meus pés batiam na outra parede. Eu estava totalmente sem dinheiro naquele tempo, e esse casebre nem mesmo pertencia à igreja, mas era alugada. Mas agora aqui na América, há um concreto fundamento estabelecido em todos os 50 estados em termos de possuirmos centros físicos. Vocês estão fazendo exatamente o que eu fiz há 23 anos atrás. Vocês vivem em um pequeno cubículo, mas tratarão cada pessoa que vem até vocês como um rei e uma rainha, servindo-os como um servo. Se qualquer um de vocês, líderes de estado, querem ser servidos porque se agarram a alguma posição, então vocês nunca terão sucesso. Vocês devem iniciar como um servo de servos e seguir através de cada passo. A menos que demonstre o espírito de serviço, você nunca terá sucesso, porque a Igreja de Unificação não foi construída dessa forma. Você deve seguir o caminho pelo qual eu fui. As mulheres da Igreja de Unificação devem pensar: Deus, não se preocupe comigo. Eu nem mesmo sou merecedora de olhar para qualquer homem como meu esposo. Eu não estou suficientemente pronta, e eu seria apenas um fardo para o homem com quem me casaria. Estou perfeitamente satisfeita com o que estou fazendo, e darei cada porção de energia por seu propósito. É assim como vocês pensam, ou ao invés são mulheres orgulhosas pensando. Eu sou capaz e certamente mereço o respeito e a admiração dos homens. Vocês têm essa confiança? Vocês ao menos já imaginaram em ter um mendigo da rua como seu esposo? Internamente, esse mendigo poderia ser um homem divino. Vocês já pensaram: eu não sou nem mesmo digna de receber este homem como meu esposo? Eu comecei como um servo de servos, e vocês também devem iniciar como um servo de servos, pelo benefício de Deus, e para a restauração da humanidade, não há nada que eu não possa fazer. Após terem sucesso na posição de servo, vocês serão elevados para a posição de filho adotado. Mas lembrem-se que tal recomendação não vem facilmente. Um mestre claramente diz:
Você é tão bom para ser meu filho adotado. Eu farei de você meu filho, minha filha. Esse tipo de reconhecimento não é dado gratuitamente. Vocês estão começando como um servo. Em breve, Deus pronunciará sua bênção sobre você, dizendo: Você é meu verdadeiro filho. Em eu darei a você minha bênção para se tornarem esposo e esposa. A menos que vocês, como pais, tenham a firme convicção que devem estar liberados de Satanás e do pecado. Como vocês podem dar nascimento a um filho sem pecado? Você tem a confiança de dizer: Meus filhos nasceram de Deus e não têm qualquer coisa do pecado original. Eles não nasceram de Satanás e são diretamente elegíveis para o reino de Deus. Isso não é fácil, não é? Além disso, você pode se elevar para ser um imperador ou imperatriz, para que quando for para o mundo espiritual, os santos mais elevados se inclinarão para você? Vocês serão os antepassados de sua árvore familiar restaurada, e aqueles que carregam seu nome de família devem ser seus descendentes. Eu cobri todo esse território e o consumei vitoriosamente. A Igreja de Unificação é a escola onde podemos ser ensinados, e eu estou agora na posição de demonstrar a vocês o caminho. Minha experiência de 40 anos e a realização pode ser organizada de tal forma para que vocês possam seguir todo esse caminho em 7 anos. Estou com 57 anos de idade. 40 anos se passaram desde que iniciei a providência na idade de 16 anos. Mesmo quando eu tinha 16 anos, eu encontrei intensas experiências e trilhei o caminho de tribulação. Eu sou o pioneiro que limpou do caminho todos os obstáculos e fiz uma estrada lisa e larga, pronta para qualquer um encontrar e seguir. Eu não apenas estabeleci a autoestrada, mas também criei um automóvel para vocês. Todos vocês devem obter uma licença para se tornar um motorista e então ir para um posto de abastecimento obter a gasolina. Ao menos isso tudo é sua responsabilidade. Se vocês negarem e rejeitarem esta pequena responsabilidade, então esqueça sobre dirigir rapidamente para o céu. Vocês terão que andar e ninguém simpatizará com sua estupidez. Vocês dirigirão nesta autoestrada? É necessário que vocês completem seu curso de 7 anos e estabeleçam sua própria qualificação para serem abençoados. Vocês não estão trabalhando para qualquer outro. A Igreja de Unificação, o Reverendo Moon ou Deus, vocês estão trabalhando para si mesmos. Primeiramente, vocês devem se tornar vitoriosos em cada nível, iniciando como o servo da humanidade. Eu darei a vocês mais e mais detalhes da verdade, expondo tudo tão precisamente que vocês compreenderão. Eu pensava que estava sendo um bom membro da Igreja de Unificação, mas agora que entendo o critério do Pai, eu vejo quão tolo eu sou. Sua bênção deve ser inesperada. Não se preocupem com qualquer outra coisa por estes 7 anos, mas se tornem literalmente loucos por Deus e loucos para servir à humanidade, se esquecendo de vocês mesmos. Repentinamente eu direi: Você é meu filho, o tempo para a bênção chegou. Eu quero abençoá-lo. Então vocês podem responder: Já se passaram 3 anos? Oh não, pai, eu ainda tenho que fazer mais e devo me tornar mais maduro. Essa é a resposta natural. No Jardim do Éden, Adão e Eva não diriam para Deus que era o tempo para se casarem. Ao invés, Deus diria isto para Adão, quando um membro do News World me escreveu pedindo: Pai, eu quero ser abençoado. Você pode me abençoar? Eu imaginei: esse irmão realmente conhece o princípio? Outro irmão foi extraordinariamente afortunado. Ele nem mesmo era um candidato para a bênção, mas estava apenas dirigindo os candidatos para o noivado quando aconteceu dele ser selecionado. Ele nunca esperava ser abençoado naquele momento. Essa deveria ser uma situação natural. Se você realmente conhece o princípio, saberá que esta é a forma como a bênção chega, tal como um susto. O matrimônio dos verdadeiros pais em 1960 não foi feito por minha própria iniciativa. Deus me deu revelação após revelação, insistindo: O tempo chegou. Meu filho, você deve preparar o altar para receber o matrimônio sagrado, e eu devo abençoá-lo. Esta é a forma do princípio.
Até mesmo a mãe nunca se considerou para ser a mãe. Ela estava apenas vivendo como um membro da igreja quando de repente o nome dela foi chamado para se casar. Alguns membros estão pensando que eles necessitam da bênção, ou que eles merecem a bênção. Mas esta é a forma de pensar satânica. O que todos vocês devem realmente fazer é encontrar seu caminho no princípio e apenas se manterem ocupados, correndo e correndo. Então, de repente, vocês se encontrarão sequestrados por Deus para a cerimônia de casamento. Em sentido estrito, quando eu observo os membros das famílias americanas, não há nenhum deles que tenha passado no teste. Se você morrer no estado em que está, então não poderá ser elevado plenamente ao reino do céu, mas acabará apenas em um nível intermediário, como uma sala de espera. Você necessita ser reeducado antes que possa entrar no céu. Você não pode evitar este princípio. Tem que caminhar e viver através deste princípio, e não há nenhum lugar para reclamação. Eu poderia reclamar para Deus sobre ter tanta dificuldade? Eu poderia exigir que Deus venha com algum tipo de caminho fácil ou solução para mim? Se eu ao menos reclamasse, Deus diria: Reverendo Moon, você não é digno de ser meu filho. Eu terei que esperar que venha outro homem. A história providencial foi necessária somente por causa da queda do homem. Eu fundei a Igreja de Unificação há 23 anos atrás, e estou dando-lhes o sentimento que eu tinha naquele tempo. Vocês devem herdar esse espírito e fazer dele seu próprio caminho. Este é o significado deste dia. Vocês devem sentir meu coração de 23 anos atrás, e também devem ser pioneiros desse dia. Minha situação era tão impossível naquele tempo. Sob aquelas circunstâncias, alguém poderia imaginar que 23 anos mais tarde, eu conduziria eventos como a turnê do Monumento de Washington. Essas realizações permanecerão. Naquele tempo, eu estava sempre sendo investigado pelo governo coreano, que estava constantemente tentando encontrar alguma razão para me colocar na prisão. Sob aquelas circunstâncias, vocês poderiam pensar que algum dia eu poderia vir para a América e reunir todos estes jovens e discursar em tão fantásticas turnês? Naquele tempo ninguém acreditava nisto, mas eu sei quem eu sou e onde estou indo, e quão bem-sucedido eu serei. A determinação básica que eu tinha nunca mudou. Muitas pessoas que estavam me seguindo se tornaram cansadas e deixaram o movimento, mas o movimento ainda continua. Aqueles que estão apenas autocentrados não poderão ficar, mas terão que sair cedo ou tarde. Somente aqueles que podem desistir de suas vidas pelo benefício da missão permanecerão. Comparado com meus 40 anos, seus 7 anos passarão muito rapidamente. Devemos seguir ou não? Sem qualquer questão, devemos absolutamente seguir. Nesses 7 anos, vocês devem experimentar tristeza e lágrimas pelo benefício da família, da sociedade e da nação. Vocês devem investir angustiados suas noites de sono pelo benefício dos outros e pelo benefício da providência. Não tentem seguir por algum caminho mais fácil. Da mesma forma que eu lutei desde o lugar mais inferior e todo o caminho até o ponto onde eu pude receber a maior bênção de Deus, vocês devem também progredir através de cada passo. Vocês devem compreender que estão alcançando níveis mais elevados enquanto vocês progridem com o movimento. Vocês às vezes experimentam sentimentos enaltecedores? Estes não são apenas seus sentimentos, mas o mundo espiritual realmente os inspirando. O mundo espiritual deve estar em unidade com vocês em cada milímetro de seu caminho. A partir deste momento em diante, meu ensinamento será mais preciso e analítico, e vocês conhecerão a verdade palavra por palavra. Vocês não podem evitar seu curso de 7 anos. Você veio para nosso movimento no tempo mais oportuno. No tempo mais curto possível, você pode cobrir vários níveis e receber o crédito por auxiliar em toda a providência de Deus. Você deve se tornar uma pessoa que pode ajudar como pioneiro no capítulo final da história providencial de Deus. Vocês estão participando na formação do tempo, e todos devem fazer este trabalho. Vocês têm o maior privilégio de trabalhar junto com os verdadeiros pais, entre as milhões e bilhões de pessoas que estiveram angustiadas para fazê-lo. Elas não terão essa oportunidade. Ao invés, vocês são os únicos que estão comigo pessoalmente. Mesmo as pessoas que estão vindo agora para se unir ao nosso movimento estão um passo atrás de vocês.
porque elas não ajudaram a trazer a grande vitória em Washington. Vocês lutaram a batalha juntos comigo, e não haverá mais oportunidades como está na história. Agora nossa tarefa é obter a América para Deus e obter o mundo livre. Quanto mais vocês compreendam isto, maiores serão as preocupações que sentirão, mas essa é a forma como deve ser. Com essa compreensão, vocês saberão exatamente qual responsabilidade carregam. Seu curso de 7 anos. Vocês já ouviram antes sobre seu curso de 7 anos, mas não sentiram isso até os ossos. Aqueles que podem dizer que já estão comprometidos com isso, por favor, levantem as mãos. Vocês já oraram. Deus, nesse momento eu juro ao Senhor que iniciarei meu curso de 7 anos. Eu não devo seguir o curso de Adão e Eva que falharam, mas dentro do tempo de 7 anos eu devo concluir o caminho de Adão e Eva aperfeiçoados. Deus, confie em mim. Vocês já empreenderam essa oração com Deus? Então, como vocês podem iniciar seu curso de 7 anos? A Bíblia prediz que nos últimos dias haverá um período de tempo de 7 anos de caos, sofrimento e dificuldades. Toda a história do mundo estará condensada neste período de 7 anos que a Bíblia descreve. A Bíblia diz que muitos poucos sobreviverão a este período de sofrimento e que é verdadeiro, que somente alguns permanecerão dentro da vontade de Deus e que serão aqueles que verdadeiramente estão determinados e que verdadeiramente conhecem Deus, se comprometendo profundamente com esse curso de 7 anos. Logo que vocês empreendam esse seu próprio curso de 7 anos, vocês automaticamente atrairão oposição. Nada ocorrerá de acordo com seu desejo. Se vocês querem seguir desta forma, então Satanás tentará bloquear cada centímetro de seu caminho, e inevitavelmente as circunstâncias levarão vocês para os mais baixos níveis possíveis. Vocês serão desprovidos de toda a honra e serão deixados sem nada, se sentindo completamente nus. Satanás empurrará vocês para baixo, mas vocês devem dar a ele as boas-vindas, engoli-lo e digeri-lo. Qual é o método para ser elevado para a posição de filho adotado ou filho? Você deve se tornar uma pessoa que está pronta para sacrificar-se pelo benefício de um servo. Quando você está disposto a desistir de sua vida pelo benefício de um servo, então começará a encontrar a sua vida. Em cada passo da providência, você deve estar disposto a desistir de sua vida. Essa é a mais rápida forma de encontrar a exigência celeste. Vocês devem pensar sobre sua própria vida como um assunto trivial, como o orvalho da manhã. Quando eu descobri todo o significado e os segredos da providência, então eu senti que todos os ensinamentos de Jesus caminharam para meus ossos. Eu senti tão profundamente estes ensinamentos como: foi Ele que perdeu sua vida por meu benefício. Não apenas uma vez, mas muitas vezes, você deve totalmente desistir de sua própria vida. Essa é a única forma que você pode cobrir esta área. Quando você desiste de sua vida e segue através do curso de 7 anos, então repentinamente o universo mudará e você terá sua vida protegida. Eu estava pronto para morrer pelo benefício da missão durante as campanhas do Yankee Stadium e do Monumento de Washington. No caminho para o Yankee Stadium e no caminho para o Monumento de Washington eu orei. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. O que quer que seja requerido de mim, será feito. E houve muitas ameaças de assassinato, mas eu nunca hesitei em arriscar minha vida. Aquelas foram verdadeiramente emergências extraordinárias. A menos que você possa estar em uma posição de se comprometer a esse grau, você nunca entenderá a missão de Deus, ou conhecerá o coração de Jesus, ou se tornará uma unidade comigo. Sempre que você encontra dificuldades, pode ver quão miserável e inadequado eu sou. Nesse momento você pode se redescobrir e pode se empurrar para níveis mais elevados. Este é o cotidiano de minha vida. A melhor forma para vocês viajarem com segurança através deste período é colocar-se abaixo do nível mais inferior possível, onde até mesmo podemos invejar os mendigos, onde mesmo se sentar a uma mesa para comer se torna um luxo. Servos não têm o luxo de se sentar para comer em uma grande mesa com guardanapos e vinhos e assim por diante. Devemos nos colocar na posição de servo de servos. Com essa atitude, vocês podem saltar adiante.
e então podem entender a humanidade. Até que eu tivesse 30 anos, eu nunca comprei um único terno para mim mesmo, e as roupas que eu obtinha sempre foram de lojas de segunda mão. Eu nunca vestia gravatas ou utilizava tônicos para o cabelo ou itens de cuidado para o corpo. Durante aqueles anos eu me coloquei em uma posição de pecador. Eu nunca tinha a coragem de elevar minha face e sempre estava olhando para baixo. A natureza está pedindo para ser observada pelo homem verdadeiro. Mas a menos que eu possa cumprir meu papel providencial, eu não me sentiria digno de ao menos olhar para a natureza. Eu estava tão humilde em minha forma de pensar que eu queria me esconder da presença da natureza. Agora eu vou aos cinemas, mas naquele tempo eu nem mesmo caminhava em frente a um cinema. Agora eu me graduei nesse caminho, e nada pode afetar o que eu realizei. Eu aperfeiçoei este curso e o transcendi. Eu sou como uma rocha, e ninguém pode me atrair para longe da vontade de Deus. Houve muitas mulheres que realmente escreveram cartas de amor para mim, escritas com seu próprio sangue, demonstrando sua genuína devoção para mim. O caminho religioso não é fácil por causa das muitas tentações ao redor, e vocês não têm ideia do que se exige para estabelecer o fundamento. Mas eu tive que fazer isto, e estou compartilhando livremente os frutos disto com vocês. Ninguém tem o direito de reclamar. Ao invés, ser continuamente grato e colocar-se em uma posição submissa. Mesmo agora, essa é minha atitude básica diante de Deus. Após todo o sucesso providencial, eu ainda me coloco em uma posição humilde diante de Deus. Por 7 anos na Igreja de Unificação, vocês devem estar determinados a cumprir sua missão, esquecendo de comer, dormir e tudo mais. Mesmo após sua bênção, eu darei aos casais missões separadas, e por 3 anos, eles seguirão seus próprios respectivos caminhos para realizar outro significativo período de tempo. Através de tudo isso, vocês devem estar absolutamente obedientes. Vocês devem ter uma imagem verdadeira de si mesmos. Alguns membros parecem muito significantes externamente e parecem estar fazendo um grande trabalho, mas internamente são pessoas vazias, que não são dignas aos olhos de Deus. Neste período, vocês receberão a oportunidade de experimentar tudo, sendo amaldiçoados ou golpeados, sentindo grande fome e até mesmo invejando a situação de um mendigo. Será um período precioso, e então vocês serão capazes de dizer: eu conheço o coração de Deus, eu conheço Jesus Cristo, e eu conheço o Reverendo Moon. Minhas mãos não são tão grandes, mas passaram por muita coisa. A Igreja de Unificação foi edificada sobre meu fundamento de pioneiro, nesta tarefa espiritual que estava oculta. Este fundamento não é o produto de vida fácil, mas dos mais incríveis sofrimentos e resistência espiritual. Quando restauram material, vocês têm sido até mesmo chutados, golpeados, cuspidos pelos outros. Quando vocês experimentam estas experiências, então devem pensar: este é o caminho que foi trilhado por todos os santos e homens na história de Deus. Ser cuspido ou golpeado não é tão doloroso, mas ser cuspido ou golpeado por alguém que anteriormente era um membro e agora traiu Deus é muito mais doloroso. É muito triste, e vocês devem experimentar até mesmo isso. Vocês finalmente conhecerão Jesus quando experimentam estas coisas. Jesus não teve apenas inimigos externos, as pessoas que fisicamente o pregaram na cruz, mas ele teve inimigos internos que o traíram. Eu experimentei a vida na prisão, não apenas sob o regime comunista, mas também na Coreia Livre. Eu nunca posso esquecer um membro antigo que veio até mim quando eu estava sendo levado para a prisão, Portão Oriental, em Seul. Ele olhou para mim e riu desdenhosamente. Seu tolo, você ainda está fazendo esta coisa estúpida? Eu nunca posso esquecer esse homem. Naquele momento eu não disse nada para ele, mas em meu coração eu orei. Deus, me dê uma chance para testificar quão correto o Senhor é e quão obediente eu sou ao Senhor. Este é apenas um exemplo de traição pessoal. Há muitos outros para contar. Quando eu fecho meus olhos e começo a orar, lágrimas sempre brotam. Eu experimentei tanta agonia, dor e tristeza
porque conheço Deus. Por isso, estou em uma posição de confortá-lo. Eu não tenho como me sentar ainda. Ninguém me entende. Meus pais nunca entenderam. Até mesmo minha esposa e filhos podem nunca me entender realmente. Minha compreensão de Deus é um entendimento único. Você também pode ser uma companhia para este solitário Deus. Eu sempre senti quão vulnerável e fraco sou, mas eu sei que Deus confia e está dependendo de mim para sua realização. Quando vejo a expectativa de Deus, eu apenas não tenho forma de me sentar ainda. Eu digo, Deus, você é todo-poderoso. Você pode fazer qualquer coisa que eu queira, mas porque seus preciosos filhos falharam, você se coloca em uma posição de tanto sofrimento. Você não precisa sofrer, mas tem estado sem auxílio, esperando por algum homem de quem o Senhor possa depender. Deus, eu realmente simpatizo com o Senhor. Eu entendo o Senhor. Se alguém verdadeiramente me conhecesse internamente, então ele apenas não poderia ajudar, mas estaria esmagado de tristeza. Pessoas espiritualmente iluminadas, que podem receber revelações e instruções em suas orações, são as pessoas que ficam. Quando elas oram sobre mim, a resposta de Deus é sempre a mesma. Ele responde suas orações em lágrimas, porque quando Deus pensa sobre seu campeão solitário aqui na Terra, Deus apenas chora. O vasto embaraço da história humana parece totalmente impossível de ser organizado, e nem mesmo Deus soube onde começar a providência. Mas somente um único homem encontrou o segredo e viveu através disto tudo para trazer o movimento a este nível. Até mesmo para Deus isso era algo para se contemplar. Dia após dia eu continuamente chorava. Meus olhos se tornaram inchados e doloridos porque as lágrimas rolaram em galões. Eu não podia nem mesmo abrir meus olhos para a luz do sol. Muitas lágrimas foram derramadas ao estabelecer o fundamento desta igreja. Eu não explicarei completamente isto para vocês. Vocês nunca saberão, porque eu nunca contarei. Se eu fosse contar-lhes, então vocês seriam responsáveis também para seguir este caminho, e eu não quero isso. Ao invés, eu deixarei um caminho mais fácil para vocês. Esse é o motivo pelo qual eu não quero que cada um de vocês repita toda a minha experiência de 40 anos. Eu quero ter filhos e filhas que possam herdar boas coisas de mim. Entretanto, se em sua oração você recebe um relance de meu caminho e agonia aqui na terra, então certamente você será abençoado. Se você pode entender isto, então em um curto tempo, você pode fazer na Terra o que levaria muitos milhões de anos de experiências no mundo espiritual. Você eventualmente conhecerá de qualquer forma no mundo espiritual, mas isto exigiria um milênio de esforço. Aqui na Terra você pode cobrir esse mesmo nível em um tempo o mais curto possível. Eu sou muito simpático com a posição de Moisés. Quando Moisés foi para a montanha jejuar e orar por 40 dias e 40 noites, ele pôde receber os 10 mandamentos. Mas quando ele desceu, seu próprio povo havia criado um bezerro de ouro e estavam adorando seu ídolo. Moisés foi tomado pela ira e gritou: "Como vocês podem trair Deus desta forma?" Ele arremessou as pedras ao chão e elas foram quebradas. Eu senti esse mesmo impulso de fúria muitas vezes. Moisés foi para a montanha e trabalhou tão duro para obter a verdade para seu povo, mas seus corações eram tão traiçoeiros que eu apenas quero cortar essas pessoas e mandá-las embora. Eu devo impor a disciplina estrita em mim mesmo nesta área. Eu tenho o meu próprio credo e julgo a mim mesmo, dizendo: antes de você querer conquistar o mundo ou ser o senhor de toda a criação, deve atingir o domínio sobre si mesmo. Eu quero superar a fraqueza de meu próprio temperamento. Relacionamentos pessoais são a chave. Se vocês verdadeiramente querem se tornar filhos e filhas, devem herdar o espírito dos verdadeiros pais, meu espírito e minha forma de pensar. Se você quer ser um líder, deve herdar meu espírito. Em qualquer missão que está fazendo, se de repente você começa a derramar lágrimas, sentindo tal senso de urgência e a tristeza de Deus, então sua missão definitivamente prosperará. Estamos falando sobre a salvação universal da humanidade. Estamos saindo para restaurar material para obter centavos e dólares, quase implorando. Quão lamentável é a situação de Deus. Mas vocês devem colocar profundo significado no dinheiro que ganham.
Comparado com a riqueza do mundo, 1 centavo não é nada. Mas quando seu coração está repousando em cada centavo que ganha, então isto deve se tornar um presente de extraordinário valor para Deus. O valor nominal de uma conta pode ser $1, mas nem $1 milhão pode comprar seu coração. Quando você tiver investido seu coração nesse dólar, ele se torna sem preço. Quando você recebe o dinheiro das pessoas e o oferece para Deus para o benefício da bênção delas, cada ação sua se torna sagrada e divina. Então você sente uma urgência e o senso de proximidade com Deus, que às vezes você somente quer abraçar uma pessoa e em seu coração você grita para as pessoas. Houve muitas vezes assim em minha própria vida. Uma vez eu queria salvar uma prostituta, uma jovem garota que veio estar nessa lamentável situação. Eu a amei como minha própria irmã e lamentei com ela e verdadeiramente a exaltei. No início ela pensou que eu tinha um propósito inteiramente diferente, mas ao invés, ela encontrou um grande irmão, alguém que realmente cuidou dela no mais verdadeiro sentido. Essa memória está tão viva como se fosse ontem. Esse tipo de ação é maior e mais precioso do que oração. Quando você está restaurando o material e trabalhando duro todos os dias, pode sentar-se sozinho na beirada da rua, se sentindo solitário enquanto come a humilde comida que possui. No meio da refeição, você começa a derramar lágrimas. Quando se coloca em tão miserável posição, então você sentirá Deus muito intensamente. Quando está vendendo jornais, você encontra todos os tipos de pessoas. Não os amaldiçoe ou grite com eles, se não querem comprar. Elas são pessoas ocupadas e às vezes não querem ser importunadas. Por isso, quando você as para e elas reclamam, você deve aceitá-las. Seus relacionamentos pessoais são a chave para tudo. Vocês não entendem quando estou treinando e disciplinando vocês, moldando seu caráter de acordo com o caminho que eu tenho seguido. Estou conduzindo vocês por esse mesmo caminho. Quando estava na escola, eu queria dar ao meu amigo uma chance de ser educado. Por isso trabalhei horas extras à noite, a fim de obter sua instrução. Ganhar dinheiro era muito difícil naquele tempo, e ele tinha que ser poupado centavo a centavo. Por que eu fui capaz de fazer isso? Porque eu conhecia o verdadeiro Deus. Se eu tivesse desenvolvido minhas habilidades de uma forma secular, então eu teria sido o presidente de muitas companhias até agora. Eu teria sucesso e seria respeitado de uma maneira inteiramente diferente. Mas eu nunca empreendi nessa direção. Não há ninguém que tenha derramado mais lágrimas do que eu derramei. E Deus sabe que elas foram derramadas em seu benefício. Eu voluntariamente escolhi este caminho de sofrimento em benefício de Deus. Eu quero defender vocês. Eu fui irracionalmente maltratado pelas pessoas e perseguido. Não havia razão pessoal para seguir através desse sofrimento. Mas eu conheço a posição de Deus. E ao invés de tentar ser respeitado e admirado pelas outras pessoas, eu queria estar ao lado desse Deus solitário. Vocês acham que realmente eu não tinha ambições pessoais? Como um jovem, eu certamente tinha ambições e sonhos, mas eu os cortei e fechei todas essas portas. Essa é a única forma que eu poderia ter ido tão longe. Até mesmo agora, muitas pessoas acham que eu tenho muito dinheiro, mas realmente eu sou uma pessoa sem dinheiro, embora eu possa influenciar os gastos de milhões de dólares. Sempre que gasto dinheiro, eu sempre penso em vocês. Eu nunca gosto de gastar dinheiro apenas comigo, comendo fora ou comprando roupas. Uma vez eu levei cerca de 20 jovens membros para comer frutos do mar na cidade de Nova York. O gerente do restaurante me viu, mas não me reconheceu. E sendo que eu não estava utilizando uma gravata, ele disse que eu não poderia me sentar no restaurante. Eu disse, muito obrigado, e saí. De repente, ele descobriu que os 20 jovens estavam comigo, e ele compreendeu quem eu era. Ele tentou consertar seu erro, mas eu simplesmente disse, não, obrigado. Estou seguro de que ele soube que desperdiçou uma grande oportunidade, mas eu não irei para esse lugar nunca mais. O valor humano é decidido por usar uma gravata? Se eles me tratam assim, como eles tratarão as pessoas negras? Eles podem até chutá-las. Vocês todos são pessoas que sofrem e eu quero defendê-los. Eu não quero que vocês sejam maltratados. Cada centavo que vocês ganham deve ser utilizado para a restauração deste país, não para coisas pessoais.
Os membros do Time Móvel de Restauração Material estão trabalhando muito duro desde muito cedo de manhã até tarde da noite, mas eles não têm palavras de reclamação diante de mim. Se não fosse pela mãe, eu mudaria minhas roupas de baixo apenas uma vez por semana. É somente em cortesia a ela que eu mudo a cada 3 dias. Por quê? Eu conheço sua posição, e às vezes vocês não têm uma chance para mudar suas roupas de baixo, e às vezes vocês não têm tempo para lavá-las. No passado, eu tive que seguir precisamente através da forma como vocês estão fazendo agora. Vocês estão verdadeiramente herdando o meu caminho. Vocês e eu somos companheiros com uma coisa em comum, e nos colocamos em uma posição de sofrer apenas porque conhecemos Deus. Se cometemos algum crime, é termos conhecido Deus. De boa vontade escolhemos este caminho. Ninguém nos impôs isto. Assim como podemos reclamar, estamos perseguindo o caminho errado e trazendo destruição ao mundo? Conhecer Deus é um crime? O mundo inteiro está em caos, e o comunismo está se expandindo porque as pessoas não conhecem Deus. As igrejas estão desmoronando. Não importa quão miserável tal vida possa parecer, conhecer Deus é um privilégio, e é a única coisa que não podemos nem mesmo renunciar. Quem cuidará de Deus? Uma pessoa sábia seguirá todo o caminho uma vez que ele fez um compromisso. Só não siga de forma mediana ou medíocre, porque você acabará apenas como um perdedor. Se você quer se tornar um vitorioso, então deve perseverar todo o caminho. Ao fazer a vontade de Deus, eu quero seguir o caminho mais rápido, nunca sendo medíocre ou mediano. Em benefício de meus seguidores, eu tomei toda a precaução e verifiquei tudo sobre o princípio 2 ou 3 vezes. Eu queria estar absolutamente seguro de que este é o verdadeiro caminho de Deus. Um verdadeiro pesquisador testa e testa de novo, para estar seguro de seus resultados antes de anunciar qualquer coisa ao mundo. Eu testei isto de todas as formas possíveis. Vocês podem então ver que incrível descoberta eu trouxe ao mundo. Sendo que estamos comprometidos, não podemos nos dispor a seguir apenas de forma mediana. Este mês de maio é um novo início. Diferente do mês de abril? Vamos adiante com tremenda excitação. Estou esperando pelo tipo de campeão que possa me derrotar. Muitas vezes, eu estou triste, sentindo que não posso me permitir morrer, porque eu sei que até mesmo neste estágio, ninguém é competente o suficiente para herdar minha missão. Ninguém ainda me deu este conforto. Eu dei minha vida para Deus, mas agora quem amará Deus mais do que eu amo? Esta é minha única preocupação. Quando eu morrer, quem cuidará de meu Deus aqui na terra? Eu quero ver emergir alguém que possa fazer isso. Há alguém que poderia verdadeiramente dizer: Pai, deixe-me cuidar de seu Deus e de meu Deus. Você pode ir? A pessoa que poderia viver esta afirmação seria o centro da corrente principal da história e nunca pereceria, mas prosperará. Contando da forma coreana, eu estou agora com 58 anos, e em mais 12 anos eu estarei com 70 anos. Em mais 22 anos, eu estarei com 80 anos de idade. Recentemente, em uma conversa séria com Hyojin, eu disse: Como meu filho, você sabe qual estrada deve tomar e qual preparação deve fazer? Quando eu estava tão sério, até mesmo que na maioria das vezes Hyojin fosse enérgico, ele se tornou sério. Eu sinto que posso me doar totalmente por mais 15 anos, e nesse tempo eu devo encontrar alguém para me suceder. Eu não posso me dispor em deixar o mundo como está, destinado para mais sofrimento. Eu devo deixar para trás um mundo que está sendo ressuscitado. As pessoas acham que após eu morrer, a Igreja de Unificação morrerá. Isto é verdadeiro? Vocês prefeririam o movimento comigo ou sem mim? Indiretamente, o que vocês estão dizendo é que após eu ir, o movimento sofrerá. Enquanto eu vivo, quero suportar o fardo da perseguição, para que após eu deixar de viver, a perseguição cessará. Em meu tempo de vida, eu quero trazer este movimento ao sucesso. Enquanto sua geração alcança sua maturidade, nosso movimento planará em prosperidade. Em meu próprio tempo de vida, eu quero assumir todas as experiências amargas, sofrimento e tumultos da restauração. Eu já determinei minha mente para tomar o fardo comigo. E quanto a vocês?
Vocês se juntarão a mim para tomar conta destas coisas? Ou estarão esperando pelo momento mais fácil? Vocês desejam que esta perseguição fosse embora? Ou desejam maior desafio e perseguição? Vocês já determinaram suas mentes? Essa é a forma como devem ser. Iniciando este mês de maio, tenhamos um novo dia para que uma nova história possa ser erigida. Se você se sente como eu quando iniciei nossa igreja há 23 anos atrás, então, você está iniciando seu próprio movimento em sua própria área de responsabilidade, dizendo: hoje, eu também estarei erigindo uma nova igreja. Eu devo ser como o Reverendo Moon em minha própria área. Vocês farão isso? Aqueles que estão determinados a seguir por esse caminho, levantem suas mãos. Vamos orar.